luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a arquiteta e política Helena Roseta, depois no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa do assistente social António Brito Guterres, que aqui deixou 2 perguntas a Helena Roseta. A Helena já escreveu ali umas notas, o Brito Guterres fala da Helena como uma referência das questões da habitação, mesmo quando não estavam na moda, e também deu conta que na esfera pública já estiveram em acordo e em desacordo. Mas vamos primeiro a esta questão do que é que se faz com as casas abandonadas. A Helena já criou já deu conta, esclareceu a diferença entre casas devolutas e casas vazias, portanto, vagas. E vagas, sim. Ora bem, em primeiro lugar queria dizer que eu tenho uma admiração grande por António Brito Guterres, porque ele é incansável, é um ativista incansável. É uma pessoa que tem um valor imenso. E que está com as pessoas, nos não bairros, só não? Está com as pessoas, mas tem aprofundado muito, não só no seu trabalho, mas o seu próprio conhecimento. E, portanto, é hoje uma pessoa extremamente habilitada e eu reconheço. E pronto, ele sabe que eu estou solidário do trabalho que ele faz e continua a fazer todos os dias. Isto era a primeira nota. Relativamente às casas abandonadas em Lisboa, suponho que o António Brito está a citar os casos do censo de 2021, não sei se há dados mais recentes. A primeira coisa que eu acho que era preciso ser feita era um levantamento exaustivo dessas casas todas e a razão pela qual estão vazias. Pois. Porque as razões podem ser diferentes. Eu tentei, na Lei de Base da Habitação, por exemplo, uma das razões pela qual muitas casas estão vazias, não apenas em Lisboa, mas no país todo, são heranças litigiosas. Há um que não está de acordo, não é nada para ninguém, não vai para ninguém, ninguém décadas à espera. É? Portanto, eu tentei. Com as janelas empardadas, não é? Como eu sabemos. tentei pôr uma solução para isso na Lei de Base da Habitação, mas o PS não quis aprovar, portanto não passou. É apenas uma das coisas. A outra coisa que pode acontecer, as casas estão abandonadas porque precisam de obras. Pelos vistos, e o trabalho do INE confirma, eu já tive acesso a esse trabalho, 2/3 das casas vagas identificadas pelo INE em todo o país não precisavam de obras, talvez reparações ligeiras. Portanto, não é a desculpa de costumar, estão a cair e, portanto, não podem. 2/3 não É estão muito, assim. É muita coisa. Eventualmente, conselho a conselho, até podem ser proporções diferentes. Portanto, a primeira coisa é um levantamento rigoroso, exaustivo disto. Atualizável, regular. Porque lá está, o mercado é dinâmico. Não estamos dependentes do censo. Não só 10 em 10 anos para um mercado dinâmico como o nosso é uma impossibilidade e, portanto, pode haver uma parte importante destas casas que é o que eu suspeito, mas lá está, tínhamos que provar, que são aquilo que a gente chama de expectantes. São as casas que não são postas no mercado, como o mercado está sempre a subir todos os dias, há sempre uma margem de lucro da qual se espera. Ou seja, uma casa vazia é um grande ativo. É um ativo, está sempre a valorizar. Está sempre a valorizar. E há essa lógica. Não, e se a pessoa quer vender, que se não tiver lá dentro, gente é melhor, vende por melhor preço. Pois. E portanto temos aqui o mercado puxa por isto. No fundo, não é o mercado que puxa por isto, a especulação puxa por isto. A especulação desenfreada a que nós estamos a assistir no mercado de habitação em Portugal é um dos fatores que, na minha opinião, mas agora lá está, não fiz o estudo,
não tenho os dados, tinha que o fazer ou alguém tem que o fazer para conferir. Destes, onde é que eu suspeito que pode estar o maior lote de casas nessas condições? São aquelas que são detidas por fundos imobiliários ou por bancos. Claro. Que são ativos, que eles não lhes interessa depois estarem com pessoas lá dentro. O que é que importa fazer enquanto política? Não, é forçar olha, uma das que coisas seja que uma habitação mesmo? Não, mas não é forçar. Habitada? Você pode forçar ou pode incentivar. Através Pode de forçar, medidas, de incentivos? pode forçar, pode incentivar, há muitas soluções. A política que eu acho mais interessante neste caso, para já, uma proposta de compra, se forem, por exemplo, casas da banca, aqueles que eles chamam os ativos tóxicos, que as pessoas que ficaram na posse da banca, que a banca não quer aquilo para nada. Eu fiz essa proposta no Parlamento, quando o novo banco vendeu uma catrafada de ativos habitacionais, alguns deles aqui na região de Lisboa, e para o Estado se chegar à frente, já que estão à venda, comprem-nos. E, portanto, não foi assim, foram para mais um fundo imobiliário. Portanto, temos aqui uma matéria muito difícil, que é o relacionamento, o relacionamento do poder público com os fundos imobiliários, que passa por uns controles que não são públicos. O CMVM faz o controle dos fundos imobiliários, mas aquilo obedece a regras de rentabilidade obrigatória, e muitas vezes esta rentabilidade que a gente quer para uso público não é compatível com a rentabilidade obrigatória dos fundos imobiliários. Portanto, isto é só para vos explicar que o problema não é fácil, não é só chegar lá, arrombar a porta e entrar, não é assim que funciona. Não, nós não somos o Sr. Presidente da Câmara de Louros, portanto não é assim que as coisas se fazem. Agora, há de facto mecanismos que podem e devem ser usados. Há um que está em vigor, que é o que eu já disse, que é o IMI agravado. Mas não tem funcionado. A minha grande perplexidade, e já tentei apurar dados, mas não tenho dados, a minha grande perplexidade é que no caso concreto de Lisboa não é aplicado o IMI agravado. E noutros lugares, eventualmente, também não. Gostava eu de saber porquê. Há constrangimentos de não faço ideia. Eu, quando estava na Câmara, tinha este pelouro, vinham a mim as situações de casas de volutas com os protestos para saber. Eu ia investigar casa a casa, sempre a mesma coisa. Se era uma pessoa que estava imigrada, pois era uma razão atendível. E, portanto, estas coisas são minuciosas, morosas, mas eu acho que a lei está mal feita, porque o IMI agravado é com base numa legislação que obriga. Eu vou entrar agora em pormenores técnicos, mas já agora que obriga a que os operadores de luz, de energia, de água e de comunicações informem a autoridade tributária de 3 em 3 meses sobre quando deixa de haver pagamentos, ou que significa que não há consumo. E estes dados que a autoridade tributária tem, ela trabalha-os. Se calhar ela tem esta informação de 3 em 3 meses. Pois. E, portanto, era muito importante trabalhar isto. António Brito Guterres, a única coisa que eu posso dizer é que, para já, um levantamento de caso a caso. Curiosamente, no caso de Lisboa, talvez não te lembres disto, no caso de Lisboa, na lei orgânica que criou as atuais freguesias, as freguesias têm competência para identificar os fogos devolutos. As freguesias talvez sejam um caminho mais rápido para se ter um levantamento exato dos fogos devolutos, porque conhecem os sítios. Evidentemente, depois a política fiscal também é muito importante. Portanto, não é só o IMI agravado, é também, pura e simplesmente, isentar de IMI as situações em que as pessoas efetivamente colocam as casas a uso, inclusivamente dar apoios públicos, porque podem ser dados para obras que sejam necessárias. Esse incentivo. Para quais, portanto, pode haver incentivos, não é só sanções. Que estimulem. A colocação dessas casas no mercado. Havia uma solução posta na lei do governo anterior que era chamada o arrendamento coercivo. Eu não sou favorável ao arrendamento coercivo, nunca fui, mas admito que em algumas circunstâncias, por exemplo, se tratar de um determinado prédio com uma localização-chave que esteja todo vazio e que possa ser utilizado para habitação, mesmo que seja só para uma habitação de transição, ser utilizado o que a gente chama como um volante de realojamento, nesses casos admito uma requisição civil. Pode não ser necessário comprar o prédio e depois ainda há o recurso à expropriação, que é constitucionalmente possível. A requisição civil também é. Portanto, há muitos mecanismos. Eu só quero deixar a ideia, isto são temas técnicos difíceis, deixar a ideia, vias para se chegar. Mas a ideia essencial é, primeiro, conheçam bem o problema e vejam para cada tipo de situação qual é a melhor resposta. Novo, a Loures, Brito Guterres pergunta a questão da hierarquia de leis, quando Ricardo Leão, como já falámos, alegou a ilegalidade, mas como já também falámos aqui, estas pessoas ficaram sem alternativa. Como chegar a um consenso? Que leis devemos preservar e trazer à tona em primeiro lugar? Isso não é um problema de consenso, é um problema de
de conhecimento jurídico, que não é a minha especialidade, eu não sou jurista. As leis têm uma hierarquia, portanto, evidentemente, uma lei de bases aqui não foi aprovada por 2/3, não tem, enfim, qualquer privilégio sobre as outras leis, de qualquer maneira é uma lei de bases. Agora, o que eu quero dizer é isto: quando há muitas vezes conflitos entre normas legais, aí tem que se ver qual é o maior interesse, qual é a maior coisa a cautelar, qual é a principal causa que deve ser acautelada. Muitas vezes ouvimos falar, né, superior interesse da criança. Quando há um conflito entre os pais, há muitas situações em que é preciso saber qual é o interesse superior. A minha pergunta é simples: qual é o interesse superior? É a legalidade urbanística ou é o direito à habitação? Ponham os juristas a pensar nisto. E que resposta dá? Eu acho que o direito à habitação é um direito constitucional. A legalidade urbanística é também um dever dos municípios, têm um dever de fazer aquilo, mas não pode ser em prejuízo dos direitos fundamentais que estão na Constituição da República. Nem sem dar respostas por isso mesmo, ajustadas a estas por isso pessoas, mesmo. não é? E quando não há uma resposta ajustada, há pelo menos um tempo. Havia um presidente da Junta aqui em Lisboa, que era uma pessoa extraordinária, e que me disse uma vez uma frase que eu nunca mais me esqueci: ó vereador, se não tem uma solução, dê-me um calendário. Então... Um calendário, diga-me quando é que vai ter. Pois. E isto é fundamental, porque muitas vezes nestes casos eu não tenho uma solução, mas com calendário e com tempo nós vamos conseguir encontrar uma solução. Cada caso é um caso e cada caso, com tempo, encontra-se uma solução. Pois. Tenho esta convicção e foi assim que sempre trabalhei. Estamos já com o olhar nas presidenciais. Sei que apoiou Mário Soares a Belém. Foi uma festa. Mário Soares continua a ser o seu Presidente da República preferido? Eu também gostei muito do Jorge Sampaio e não posso dizer coisa diferente de Ramalhianes. Quer dizer, tivemos 3 grandes presidentes. É? Sim. Eu nem sequer fui grande apoiante de Ramalhianes, até na altura, por causa do Sá Carneiro, fui bastante crítica dele, mas reconheço que esse homem tem um papel importante. Até lhe digo mais. Ora, aí está um pensamento de uma pessoa que chegou aos 77 anos de idade. O Costa Gomes teve um papel muito importante no período revolucionário, que eu agora me apercebo. E que na altura talvez eu não tenha valorizado. Eu estava mais à direita e achávamos que o Costa Gomes estava feito com os perigosos comunistas. Não é essa a leitura que eu faço hoje. Acho que se não tivesse sido a capacidade, o equilíbrio e a diplomacia com que o Costa Gomes lidou em 1975, no momento em que havia armas por todos os lados em Portugal e que podia haver uma guerra civil entre as duas partes das forças militares que estavam mas também entre os civis, muitos civis tinham armas em casa, foi mesmo um perigo. Tivemos à beirinha da guerra civil. Eu acho que o Costa Gomes teve um papel muito importante. Portanto, não posso dizer mal de nenhum desses presidentes. Acho que o presidente Cavaco Silva a mim dissesse o nome, mas isso é uma opinião minha. E o que é que tem achado da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Começou muito bem e não sei se vai acabar bem. Por quê? Não quero estar a fazer apreciações pessoais. Vamos ver, de chegar a história até ao fim. Talvez o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e também, dado o seu pendor jornalístico, dê às vezes mais importante às questões táticas que às estratégicas. Acho que ele às vezes falhou nas questões estratégicas. Noutras questões estratégicas, por contrário, tem sido muito bom. Portanto, é difícil. Sou crítica de alguns silêncios. Sou crítica da pressa que ele teve de deixar cair uma maioria absoluta, de fazer não sei quantas vezes eleições antecipadas. Sou crítica disso. Mas é muito difícil fazer um juízo sem a história que o faça, tá? A história que o faça. O que é que acha destes principais candidatos a Belém? Marques Mendes, Gouveia Melo, António José Seguro? Eu acho pouco, embora sejam muitos. Algum? Que gosta em particular de algum nome avançado ou um não, nome que gostava que avançasse? Não entro nessa. Tenho estado a observar, não há razão nenhuma para que nenhum deles seja capaz de fazer lá passar a sua mensagem. Parece-me que o António José Seguro não será uma pessoa que me cativa à partida, não é uma pessoa brilhante que eu, enfim, à partida. As sondagens têm-no posto a subir. Porque ele é muito certinho e lá está. É o bom aluno. O nome de seguro está-lhe bem aplicado, ele é muito seguro e se calhar a gente precisa de uma pessoa segura nesta altura. Já pessoas extremamente brilhantes já tivemos, mas seguro. Olha, talvez está aqui a criar uma campanha. Não, estou só a dizer. Está a criar uma campanha para o António. Não estou a dizer aquilo, uma reação normal de cidadão. Mas enfim, o voto é livre
ainda há muito tempo. É preciso ver o que é que vão dizer, que provas são capazes de dar, conhecê-los melhor. Há muita gente que diz que não percebe a campanha e o que poderá ser a presença de Gouveia e Melo, não é? Também pelo seu passado. Para mim é muito simples. Militares na presidência dispensamos, já tivemos muitos. Portanto, depois de 25 de Abril houve 2, aliás 3, o Spínola também foi. Mas esses foi num período especial, tínhamos que acabar com uma guerra. Portanto, a seu ver, e foi muito bem, mesmo o próprio Anos foi muito bem para acabar aquele período de transição da guerra. A seu ver, agora bastava. Agora não. Não precisávamos de um Gouveia e Melo na presidência. Não é a pessoa dele, quer dizer, não me interessa ter uma figura militar, mais interessava a mim ter uma mulher. Que mulher gostava de ver na presidência da República? Alguém que estivesse disponível para isso. Porque não há mulheres disponíveis. Claro que há, mas... Já houve algumas que se candidataram. Claro que sim, mas... é sempre uma luta muito desigual. É ingrato para e as hoje em dia candidatas. muito ingrato. Portugal ainda não está preparado para uma presidente mulher, uma mulher presidente da República. Está mais que preparado, isso não é assim. Então está mais que preparado. Mas os eleitores estão preparados para votar uma mulher em massa? Claro que sim. Mas não aconteceu. Não aconteceu porque havia outros candidatos, havia outras escolhas, havia outros carismas. Mas o género não contou. Não creio que seja isso decisivo. Não creio que isso seja decisivo. Neste momento não creio que isso seja decisivo. Já não é decisivo para tanta coisa, porque é que havia de ser decisivo para a presidência? Não sei, eu coloco a questão de outra maneira, que é uma mulher em Portugal no cargo de Primeira-Ministra não aconteceu numas eleições, como resultado de umas eleições. Só houve Pintacilgo, mas não. Não, mas a Maria de Lourdes Pintacilgo não foi Primeira-Ministra, mas foi por escolha presidencial, não foi votada, não foi eleita. Não foi eleita, exatamente. Sim, é o que eu estou a dizer, portanto só houve essa e não foi. Sim, mas... e mulher na presidência da República também não. Isto é um acaso? Não é um acaso, Helena. Não é, evidentemente não é. E pergunto isto a uma feminista com um olhar sobre a questão. Não é evidentemente um acaso. Mas para haver uma candidatura de sucesso de uma mulher, é preciso que essa mulher reúna um certo número de condições e é preciso também que tenha disponibilidade para enfrentar uma campanha política nos tempos atuais, que é muito mais dura para uma mulher do que para um homem, mas muito mais. Porque o escrutínio que é feito sobre as mulheres é duplicado em relação àquele que é feito sobre os homens. É tudo escrutinado. Como é que veste, como é que não veste, não sei o quê, a sua vida pessoal, tudo escrutinado. Levanta a voz, se é mais assertiva, se fala, fala de forma mais masculina. Não, se a voz é esganiçada, se não é esganiçada, quer dizer, coisas. Como é que se penteia, como é que não se penteia. Os adjetivos são muito. A Merkel tem uma frase linda na biografia dela que diz que encontrou uma cabeleireira que transforma o meu cabelo em penteado. Isto é extraordinário, porque. Ninguém pergunta, ou falava-se do penteado do Trump, mas quer dizer, normalmente não se fala do cabelo dos homens, mas do cabelo das mulheres fatalmente fala-se, da roupa das mulheres fatalmente fala-se, da maquilhagem das mulheres fatalmente fala-se. E, portanto, são julgadas exteriormente com muito mais violência do que os homens. Isso é uma coisa que inibe. Isso é esmagador, inibe. E pode prejudicar eleições. Pode, quer dizer, eleições pode não prejudicar, mas pode prejudicar a vontade de candidatura, a vontade das pessoas se submeterem a esse juízo. Ou pode desgastar num período eleitoral. Claro. Também. Portanto, quando esteve em cargos de poder, sentiu esse escrutínio maior por ser mulher? Senti, mas não muito. Curiosamente, onde senti mais foi na campanha eleitoral para Cascais, para a presidência da Câmara de Cascais. Sentiu? Senti. Sentiu como? Senti aquelas bocas ordinárias, vai cozer meias, vai para casa, pronto, isso senti. De resto, não tenho muito, mas também senti as outras bocas que você não vai achar possível isto, mas é possível darem-nos elogios que são insultos. Como? Ei, caramba, tenho uma admiração tão grande por si, parece um homem. Isto é insultuoso para uma mulher. As mulheres não têm que parecer um homem, as mulheres têm que parecer o que elas são. Há mulheres que se sentem elogiadas quando ouvem isso? Então são tontinhas. Ou então, que se cambia de sexo. Se é isso que querem. Eu li este seu livro, o Habitação e Liberdade, e algures no livro diz, e agora ajude-me, eu falo a linguagem masculina sem sotaque, mas a minha língua é feminina. É isso. Esta frase é muito bonita. Esta frase é dita por uma amiga brasileira. É uma frase, eu falo masculino sem sotaque, Roseta, eu falo sem sotaque, mas eu gosto mais feminino. e de facto é verdade. O que é isto? Isto é estereotipado, evidentemente. Falamos todos a mesma língua, mas é estereotipado. Há um estereótipo muito ligado a pseudo-valores masculinos, como seja
poder, mando, assertividade, dureza, um homem não chora, sem emoção, o homem não chora, essas coisas todas. Já não é bem assim, mas pronto. E o feminino, o mais intuitivo, mais a capacidade de escuta. Os homens muitas vezes não ouvem. Estão habituados a ser ouvidos, mas não gostam de ouvir. Eu lembro-me de uma grande jornalista que era a Michelle Fitoussi, francesa, que escreveu um livro chamado A Supermulher. E a Supermulher estava saturada, o ras-le-bol estava saturado. E ela entrevistou porque é uma data de senhoras nessas condições, saturadas, fartas, desgastadas, completamente burnout. E perguntou, mas o que é que lhe faz falta? Sabe o que é que uma delas respondeu? Uma esposa. Pois. Alguém que escute, alguém que faça para mim. As mulheres não têm quem faça para elas o que elas fazem para eles. Estou a falar sempre em termos genéricos. Bom, haverá mulheres da política no mundo que terão as suas esposas literalmente também. Já as há, mas... Também que sim, com certeza. Também tenho casos desses na família, e com muito orgulho. Claro. Mas quando é dito isso, é dito noutro sentido. É de sentido de ter a pessoa que, no geral a mulher, que aguenta. Pronto, no fundo, sim, ter alguém. Mas, enfim, isto depois também há homens que não correspondem ao estereótipo. Claro, e felizmente. Felizmente. É o meu caso, por exemplo. O meu marido foi sempre uma pessoa extraordinária que me apoiou em tudo, fora de causa. Mesmo sendo da sua geração? Sendo da minha geração, sendo político como eu, sendo deputado como eu, fomos partidos diferentes, em referentes estávamos em posições diferentes, e sempre ajudou apoiámos candidatos presidenciais diferentes e nunca tivemos problemas com isso. Nunca. As minhas filhas, quando eram pequenas, perguntavam-lhes: então lá em casa como é que é? Quando há eleições, ganha o pai, ganha a mãe, como é que é? Resposta das miúdas: ganhamos todos. Uau! Pronto. Portanto, é assim que sempre houve democracia em casa. Sim. E respeito. Sim. Isso é muito. E as minhas filhas mantêm essa maneira de pensar e é assim que trabalham também, que lidam também com as suas famílias. É uma mulher feminista desde sempre. Sim. E atravessou várias épocas em que a palavra tinha vários pesos e agora está a voltar a falar-se de feminismo com várias outras camadas. Ainda é uma palavra que intimida muitos homens e mulheres, o feminismo. Não sei porquê. Não é simétrico de machismo. Pois não. O feminismo é a abertura. É tão legítimo defender os homens como as mulheres, e o feminismo é o que está aberto a todas as desigualdades e não apenas à desigualdade de género. E é assim que olha para o feminismo. É assim que eu olho para o feminismo. É uma abertura a todas as desigualdades. Já que as mulheres, sendo a maioria da humanidade, têm sido sempre mais desiguais. E portanto são especialistas em desigualdade. Ou feminismo interseccional que olha para todas as desigualdades. É isso. Não sei, há várias correntes, mas aquilo que eu defendo e sempre defendi é um feminismo aberto a todas as desigualdades. Onde quer que haja uma desigualdade, a mulher está lá. Sempre foi assim. Sim, e era o que a Natália Correia escrevia nos seus poemas. Claro. Homens de cheio dos montes. Olha, mais mulheres, talvez houvesse menos guerra. Pois, verdade. Bom, está-me a levar para Natália Correia, essa mulher. Eu agora fiz este silêncio porque é preciso silêncio para lembrar estas pessoas, esta super mulher, usando esta expressão, acho que bem aplicado. Helena, fale-me como é que se recorda da Natália Correia, para ficar aqui gravado, e como é que foi ficar à frente do Botequim, esse lugar mítico que agora já está noutras mãos, mas como é que foi? A Natália Correia é que fez a aproximação entre o Sá Carneiro e a Senoa Cassis, porque era amiga de ambos e pronto. Criou essa história de amor. Exatamente. Eu não conhecia a Natália pessoalmente, conhecia a obra dela, não a conhecia pessoalmente, mas na altura eu estava muito ligado ao PPD, ao Sá Carneiro, portanto o regresso do Sá Carneiro e toda aquela dinâmica da Aliança Democrática, eu estava lá e portanto naturalmente conheço a Natália nesse contexto. A Natália é muito entusiasmadíssima com a Aliança Democrática, aliás até se filiou no PPD, depois acabou por sair, mas filiou-se no PPD, entusiasmadíssima, e começo a ir ao Botequim, levar grupos de pessoas do PPD ao Botequim. Criamos ali um núcleo muito engraçado, muito divertido, e fiquei muito amiga da Natália, porque realmente era uma poeta extraordinária e uma pessoa com uma sensibilidade incrível, uma pessoa difícil às vezes de lidar, porque às vezes inibia-nos com a sua força, que era tão grande, e a sua fala muito impositiva, inibia as pessoas,
mas tinha uma sensibilidade às desigualdades e às marginalidades absolutamente fora de série. Ela nunca terá sido forte com os fracos. Nunca, jamais, pelo contrário. Não, e aliás, há provas na vida dela, não vou agora aqui estar a descrevê-las, há provas na vida dela extraordinárias de uma generosidade total. Estou-me a lembrar do Joãozinho Rupes, que morreu com SIDA e que ficou em casa dela, e ela não deixou que o tirassem de lá. Com SIDA e tudo. Perdeu as empregadas, perdeu tudo, mas o Joãozinho ficou. Oh, que lindo. E isto era a Natália Correia. Que lindo. E as pessoas viam na Natália Correia uma mulher que dizia coisas incríveis, que bramava contra os militares, contra o presidente, contra toda a gente, mas contra os fracos, meu Deus, nunca. E as conversas que ela tinha com as mulheres na rua, ali na Luciano Cordeiro, filha, nunca deixes que te machuquem, não sei o quê. Uau. Oi, uma mulher muito valente, muito avançada para a sua época. Muito avançada para a sua época. É uma pessoa autodidata, que ela não teve estudos, autodidata, inteligência superior. Enfrentou muitos homens machistas na Assembleia e fora da Assembleia, não é? Tudo. Enfrentou tudo o que tinha para enfrentar, enfrentou a censura, censurou-lhe todos os livros dela foram todos censurados. Portanto, é uma mulher incrível e foi um privilégio na minha vida ter tido a oportunidade de poder privar com ela. Como é que eu vou parar ao botequim? Porque a uma certa altura morre o Sr. Machado, que era o marido dela, já muito velhinho, era ele que tomava conta daquilo tudo e a Natália ficou sem chão. Helena, eu nem sei passar um cheque. Bom, pegámos num grupo de amigos, comprámos o botequim, mas não comprámos o botequim, nós comprámos as dívidas do botequim. Pois. Pagámos as dívidas todas e enquanto tivemos naquele interino uns quantos anos pagar aquilo tudo, íamos para lá todas as noites, e eu ia lá para a cozinha ajudar e servir à mesa quando era preciso e pronto, e a Natália estava lá e foi assim que fiquei com a responsabilidade do botequim. Depois fiquei muito amiga do último marido, o Dórdio Guimarães. Entretanto a Natália morre, o Dórdio fica viúvo. E quando o Dórdio morre, eu continuei sempre muito amiga dele e muitas vezes a casa dele. Quando o Dórdio morre, no dia do funeral veio-me dizer que eu era a testamenteira do Dórdio, que por sua vez era o herdeiro único da Natália. Isso eu ia caindo uma casa de 15 ou 18 visões, já nem me lembro, cheia até ao teto, com tudo quanto há. Uma responsabilidade maluca. Mas claro que disse que sim, pronto. E portanto foi um ano lá em casa dela a trabalhar com uma equipa que eu arranjei e foi assim que eu virei responsável pelo espólio da Natália Correia e também do Dórdio Guimarães e já agora do pai do Dórdio Guimarães, o cineasta Manuel Guimarães, que também lá estava em casa. Portanto dali saíram 3 espólios. Bom. E muito desse espólio está onde agora? Principalmente nos Açores, que era o testamento definia os Açores. Em São Miguel? São Miguel. Os Açores. Mas algo a que sítio em São Miguel? Está na biblioteca e há mesmo uma coisa dedicada à Natália Correia, não sei se é a Biblioteca Natália Correia ou qualquer coisa assim, uma instituição já criada pelo Governo Regional dos Açores, e ainda há muitas coisas que eles têm em depósito, mas foi uma boa guarda. E há de facto nos Açores um grande respeito pela Natália Correia, um grande carinho. Natália Correia, que escreveu na sua poesia e não só o direito ao corpo, o direito ao prazer, que era algo que as mulheres estavam muito arredadas, não é? Retirava-se esse espaço às mulheres. Exato. E na sua poesia, prosa e nas suas intervenções está isso muito expresso. E ainda é uma mulher destes tempos, não é? Não, aliás, mais destes tempos, se calhar, do que dos dela. Verdade. Como costumava dizer o Fernando da Costa, é uma pessoa que veio do futuro. É verdade. Nos trouxe coisas que só agora é que estão a acontecer. E vocês tinham essa percepção, não? Tínhamos, que ela estava muito para a frente, como a gente dizia, a Natália está sempre muito à frente e tal. Mas era. Espetacular. Agora, na verdade, sempre do lado dos mais fracos. E isso era inevitável. Isso também vos uniu? Helena? Uniu-nos. O que nos separou foram, por exemplo, a guerra do ar-condicionado no botequim ou coisas parvas. Você está-se a rir, mas isso é uma mágoa que eu tenho na minha vida. Como porque assim? a Natália morreu. Chatearam-se por causa de um ar-condicionado? Porque aquilo era uma coisa fechada, as pessoas todas fumavam. Pois. Era preciso pôr o ar-condicionado a trabalhar e a Natália dizia que não queria o ar-condicionado porque lhe fazia mal. A verdade é que ela morreu do enfisema pulmonar. Pois. E eu tenho essa mágoa. Tem a mágoa de se ter zangado com a Natália pouco antes dela morrer? É isso? Tenho. Profunda mágoa. Uma estupidez. Mas... Ainda pior depois de saber do que é que ela morreu. Pois. Mas isso também foi porque ela morreu, porque senão teriam feito as pazes rapidamente. Não, fizemos as pazes, mas foi uma coisa que ficou sempre. Fiquei sempre magoada comigo. Que estúpida que tu és. Mas estúpida porquê? Porque devia ter feito aquilo de outra maneira. Não sei. Impus-me. E se calhar não me devia ter imposto, não sei. Só sei que é uma mágoa.
Bom, faz parte das relações, as discussões e não é só isso. Faz a troca de ideias às vezes, quando as pessoas partem, a gente percebe que não fez tudo o que podia ter feito numa amizade ou numa Acha relação. que não fez tudo? Não. Podia ter evitado essa macacada. Porque ela sofreu? Sofreu. Muito. Ela era super sensível. E uma perda de uma amiga, para ela era uma coisa trágica. Mas vocês não deixaram de ser amigas? Sim, mas como se costuma dizer nestas coisas, não é a mesma coisa. Não, ouça, são coisas, são nas vidas das pessoas, acontecem estas situações e com certeza que já tiveram pessoas que vos perderam ao longo da vida e que olhando para amigos, não é? E a gente pensa, olha, foi pena não ter feito esta ou aquela coisa, não ter tido esta ou aquela posição, não ter estado mais perto. Aprendeu com isso. Sendo que esses ajustes de consciências às vezes são ingratos, não é? Para quem fica. Mas aprendeu com isso. Temos que ser muito cuidadosos. A ser cuidadosa nas amizades. Temos que ser com as amizades e não só. Temos que ser cuidadosos com as pessoas. Uma pessoa é um ser muito forte, mas ao mesmo tempo é um ser muito frágil. Temos que ser cuidadosos com todas as pessoas. Aprendeu claro, com essa lição. Às vezes não sou, também sou muito bruta. Mas claro, às vezes quando é preciso também sou bruta, também me passo-me É o chamado é bruta como as casas. Não, eu não podia desaproveitar esta frase. Não, claro, essa é boa. Essa é bastante boa. Não podia. Essa é bastante boa. Mas às vezes sou bruta e dou comigo a ser bruta. Mas pronto, são ímpetos que a gente tem que controlar. E se calhar em certos momentos respeitam-na mais por isso. Não. Isso são coisas de juventude. A conversa da violência e da brutalidade não ganha respeito. Acha-se graça, mas não dá respeito. Pois. Acho eu. Às vezes tem que falar masculino, não é? Sem sotaque. Quando é preciso. Mas isso não é ser bruto. Não. Isso é usar as mesmas armas. Verdade. Quer ir de forma cirúrgica ao tempo em que é estudante de arquitetura, só para contar muito rapidamente aquele momento, e já referiu aqui o arquiteto Nuno Portas, aquele momento em que o Nuno Portas, um dos seus professores de projeto, no caso, pergunta a todos os alunos e alunas porque é que estão ali em arquitetura, e a Helena o que é que responde? A coisa mais parva deste mundo, e mais parva não, mas mais petulante deste mundo, que foi: eu estou em arquitetura porque eu vou resolver o problema da habitação. Eu quero resolver o problema da habitação em Portugal. Eu queria, mas não fui capaz. Mas seguiu tentando até agora. E continuo a tentar. Não é? No fundo é uma missão de vida. Pois, se calhar é. Sente isso? Sinto. Por isso continua disponível para... Tem que ser. Até porque por privilégios da minha vida também tenho acesso a uma informação privilegiada, porque conheci toda a gente que fez as leis principais e lidei com elas e, portanto... Tenho uma informação de experiência feita, não é? Como dizia o Camões, o saber de experiência feita, não era o Camões que dizia isto, mas era um da geração dele. Um saber de experiência feita que efetivamente me ajuda e pode ajudar outros. Eu estive a ver uma biografia sua, escrita por si, muito singela, e achei piada a isto por ser muito singela, que diz o seguinte sobre si: casada, 3 filhas, 7 netos. Tirou a carta aos 40, aos 60 começou a deslocar-se de bicicleta em Lisboa, aos 71 reformou-se dos cargos políticos, mas não das suas causas. Isso é o essencial, e é muito essencial dizer nas nossas biografias a nossa vida pessoal e familiar. Porquê? Por uma razão muito simples, porque também há saberes que daí decorrem. Quem tem a ocasião de ter uma família, de educar filhos, de criar crianças, de ter netos... há um saber lidar com essas situações, conviver com elas e enriquecer-se com elas, que é fundamental nos saberes de uma pessoa. Os saberes de uma pessoa não é só o que a gente aprende na universidade, é o que a gente aprende na vida. E também dos pais, porque eu sei que também tem grandes ensinamentos do pai e da mãe. Toda a educação que nós recebemos e tudo aquilo que nós podemos fazer nas nossas vidas familiares é muito importante nos saberes de que eu hoje sou portadora. Eu aprendi tanto com toda essa gente. E, portanto, com as coisas que tive que fazer. E, portanto, acho fundamental. Estou sempre a dizer às mulheres no vosso currículo, digam sempre se tiveram filhos, se não tiveram filhos. Eu cheguei a defender no Parlamento, mas ninguém me ouviu, que as mulheres com filhos deviam ter direito a poderem reformar-se mais cedo, porque são anos de vida
As mulheres com filhos são anos de vida que dedicam, sobretudo na parte inicial, que dedicam para que, pelo menos, dar o mínimo básico àquelas crianças. E isso não é tido em conta. E há um desgaste não é tido por fortíssimo. ninguém. Agora há mais partilha de tarefas e ainda bem. Agora, sim. Ainda bem. Mas devia ser considerado, aliás, se a partilha de tarefas devia ser considerado para os dois. Para as duas pessoas que partilham as tarefas. Porque, efetivamente, não valorizar esse trabalho invisível, que é o que suporta a nossa vida cotidiana, é um erro. Verdade, e ligado a isso também a remuneração ainda não é igual, a coisas... igualdade de género não, ainda mas depois não tem existe. coisas muito, muito práticas. Não é preciso ser mulher, pode ser qualquer homem que tenha essas capacidades. Uma pessoa que tenha a experiência de ter que alimentar uma família, pode ser o homem, pode ser a mulher ou podem ser os dois, que tenha a experiência de alimentar uma família, muito rapidamente consegue saber como é que organiza o dia, como é que organiza as horas, como é que agora é isto e depois aquilo. Ganha essa... Aquela coisa de estar, por exemplo, naquelas reuniões onde eu estive inúmeras Pois. vezes, reuniões partidárias, que nunca mais arrastam, que se acabam. arrastam. São horas de almoço, são horas de jantar, eu tenho que me ir embora, tenho crianças. Não querem saber, não podem não querer saber. Hoje em dia já há muitos que querem saber, porque têm crianças que ir buscar, Claro. têm que fazer não sei o quê. Esta chamada conciliação das tarefas é também uma aprendizagem. Verdade, E aprende-se muito. verdade. E talvez o mais importante que se aprende seja exatamente na vida familiar e na vida privada, porque é isso que a gente guarda. É o isso. mais importante, ou uma das coisas mais importantes. Porque é o que nos dá segurança, é o que nos dá um núcleo. Se correu mal, é o contrário. A família também pode ser Se uma correu- grande pode- cruz. Se correr mal, é o contrário. Pois. Mas a parte que corre bem Pois. é uma parte que ninguém nos tira, está a E perceber? também há a família de afetos, não é? Que Não, pode- é uma rede de família, é uma rede de segurança. De afetos, a rede É uma rede afetiva. Onde entram também os grandes amigos. É verdade, não é? É sempre fundamental. Portanto, poderia considerar É, a a minha malha- Natália Correia como parte da Não, família. e determinadamente. muitas outras pessoas, a Fernanda Mestrinho, minha grande amiga, fazem parte da Fazem minha malha, parte. minha malha pessoal de segurança. É, não não é? tenho dúvida nenhuma. Ah, E alguns autores que eu nunca conheci, que se calhar já morreram, também fazem. sim, Porque o que a gente lê nos livros também nos ajuda. claro. Então Agora, não. ocorreu-lhe algum nome? Não, estou-me a lembrar da Margarita Senar, já cá não está. Sim. Que eu sim. aprendi com essa senhora. E há uma expressão que eu uso e que sei que a Helena Roseta usa também, com ironia, sobre o tempo. O tempo, esse grande escultor. É da Margarita Senar. Como é que se tem relacionado com o tempo, com o passar do tempo, o envelhecimento Então, isso, olha, o envelhecimento para já é uma e a chatice. finitude? O envelhecimento é uma chatice. É um facto. Mas tem que ser. E é bom que a gente cá esteja, é sinal que durou muito tempo. Verdade. Dizia-me a Isabel Barreno uma coisa extraordinária que eu nunca me esqueci. O envelhecimento é o aumento do ser. E isto é muito bonito. E normalmente as pessoas não pensam assim. Pensam que é o declínio do ser. Pode ser o declínio de faculdades várias do corpo. Ficamos oxidados, as nossas células são oxidadas, envelhecem. Portanto, é esse o processo normal. Agora, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista da compreensão, da sabedoria até, não é assim. Quanto mais anos se acumulam, mais se aumenta a quantidade de coisas que nós aprendemos. Portanto, é um aumento do ser. É a ideia A Isabel tinha razão. do ancião, da anciã, não é? Pois, mas a Isabel tinha razão. Ela dizia assim umas frases, mas essa eu nunca mais me esqueci. Está a gostar do passar dos anos, de ganhar mais idade? Gosto de umas coisas e não Claro. gosto de outras. Não gosto de outras. Os meus joelhos são mais velhos que a minha cabeça. Isso é uma chatice, portanto, não gosto. Mas a gente defende-se e a gente procura. Agora, também não preciso aquela história do envelhecimento ativo como uma obrigação para toda a gente ter que andar a fazer a ginástica de manhã à tarde e à noite. Também não é solução. Mas a verdade é que aos 60 anos começou a deslocar-se de bicicleta em Lisboa, não é? Pois, porque tinha. Mas não é perigoso. Eu digo, Não, eu nem havia- olhando para Não, Lisboa, desculpe. aqueles carris de. Não, por acaso estourei-me uma vez numa, mas Estou a dizer, era um tenho- bocado azanha. tenho amigos que não, já se. mas foi por uma ocasião da vida em que eu morava precisamente na zona ribeirinha e trabalhava na Câmara, que também era na zona ribeirinha. E portanto foi a única altura que eu andei de bicicleta porque era plano, está a compreender? Pois, não Porque havia eu agora, os carris. não, depois quando fui morar para o pé do Rato tinha que subir a Rua de São Bento Não. ou a Avenida da Liberdade, já não fui capaz Pois. de usar, já não conseguia, não tinha pernas. Pois, e na verdade. Podia usar a bicicleta elétrica, mas isso também não tem graça nenhuma. Acha? Não Já é a mesma coisa. Já é outra coisa. Já não é a mesma coisa. Pois é. Eu passei a minha infância em cima de uma bicicleta, portanto tenho boas memórias. Férias grandes, que naquela altura havia férias grandes, 3 meses e mais. Quais são as suas memórias mais antigas de infância? As férias sempre. Onde? O resto apaguei. No Estoril. A minha avó tinha uma casa em São João de Estoril e nós íamos para lá, portanto naquelas praias ali da costa de Estoril.
Muita praia. Muita praia, grupos de crianças enormes, primos por todo lado e amigos por todo lado, bandos de miúdos com bicicleta na rua, porque havia poucos carros, e essa é a minha base os meus grandes prazeres de infância são esses. Do resto do que é que se passava na escola, no liceu, não me lembro nada. Livre, na rua, na praia. Pois, e aquele sentimento de bando, de grupo, os grupos que são até hoje, não é? Pois. Ainda tem muitos amigos com quem se reúne em tertúlias? Reunir é mais difícil, mas por exemplo tenho um grupo do WhatsApp com as minhas colegas de liceu. Que nome é que tem? Mais de Amálias, que nós éramos todos do Maria Amália. São todas as Amálias. Não, éramos todas do Maria Amália. Tivemos lá umas 7 anos, outras 5, outras 2, não sei o quê, mas há mais de 60 anos, está bem? E portanto, as que estamos vivas, mas todos os dias lá vamos ao WhatsApp das Amálias. Trocamos mensagens sobre tudo e sobre nada. Que giro. É. Isso é giro. Vamos dar música à nossa conversa. Força. Que músicas é que nos trouxe? Bom, ouvimos no arranque desta conversa Cantata da Paz e temos mais 3 músicas. Quero lançar uma a uma. Sei que uma delas é a Queixa das Almas Jovens Censuradas, José Mário Branco, a letra de Natália Correia, não é? Porquê que escolheu esta? Porque hoje temos também jovens almas não censuradas, mas maniatadas no seu futuro. E é importante pensar que outras gerações passaram por coisas semelhantes. E a Natália Correia, desse muro que tinha na frente, faz um poema extraordinário e a interpretação do Zé Mário extraordinária é. Verdade. É que termina de uma maneira terrível. E por isso a nossa dimensão não é a vida nem é a morte. Isto é mesmo não ter futuro nenhum. Não ter dimensão nem de vida nem de morte. Isto acho uma coisa brutal. E é essa geração que sentia isso que fez o 25 de Abril. De que fez parte? Eu não, eu depois fui uma privilegiada, participei. Pois. Mas a geração que foi à guerra, não é? Pois. A geração que foi à guerra. Mais um relógio e um calendário. E mais uma música. Tem uma música que eu gosto também bastante. Dos Humanos, a partir de uma letra e música do enorme António Variações, Muda de Vida. Claro que sim, se tu não vives satisfeito, não é? Muda de vida, não tens que viver sempre assim. Olha, que a vida não é, nem pode ser como um castigo que tu terás que sofrer. É isto. E ainda há muita gente que não tem força. Ou que não tem como sair dessa situação. Ou não tem como sair ou acha que parece mal. Pois, também. Não parece mal, não. Se bem que as novas gerações já estão um bocadinho e fazem bem, rebeldes e fazem bem, isso, e fazem bem. Dão valor à qualidade de vida, ou pelo menos a uma vida menos. E têm direito à felicidade. Pois. Todas as pessoas têm direito à felicidade e, portanto, se não a conseguem encontrar, têm direito a procurá-la. E, se for preciso, a mudar de vida. Boa. Bela escolha. E tem também a escolha do tema, outra excelente escolha, Graças à la Vida. Ouça, o que é que uma pessoa que teve a vida que eu tive, o que é que uma pessoa da minha geração que teve o privilégio de ver acabar uma ditadura, de ver a alegria de 25 de Abril, pode dizer se não graças à la vida? É o que a gente pode dizer. Sente isso? Completamente. Do alto dos seus 77 anos. Completamente. Hoje estamos a viver problemas terríveis, mas o que eu vivi, graças à la vida, confesso que vivi, como diz também já não sei qual deles é, mas acho que é o Pablo Neruda. Confesso que vivi. Que bom. Se não for o Pablo Neruda, fica aqui de outra maneira, mas é o Pablo Neruda que escreve. Pois, nós já estamos habituados agora a más citações no caso do filme. Não, mas eu estou sempre a citar porque eu leio muito, sou uma leitora, enfim, absolutamente compulsiva e portanto estou-me sempre a vir as frases, é como se estivesse a ouvir um amigo, está a ver? Isto não é nenhum pedantismo, é porque é mesmo assim. Tenho aqui, como já disse há pouco, o livro Habitação e Liberdade e escolheu aqui um pequenino excerto no epílogo do livro sobre o programa Bairros Saudáveis, um pequeno programa público e participativo de 10 milhões de euros que coordenou nos tempos da Covid e que vamos ouvir? Sim. Vamos. Com esse dinheiro foi possível apoiar 240 projetos em todo o país, pequenas coisas. Uau. E por isso é que eu escolhi este, por causa do nome do seu podcast. Obrigado. O que é que eles fizeram com esse dinheiro? Comunidades de bairros pobres, associações locais, redes locais, ouviram a comunidade, escolheram uma coisa importante que pudessem fazer com aquela verba, para cada um no máximo 50 mil euros, e com esse dinheiro transformaram o bairro. E com ideias criativas, não é? Com certeza.
E, portanto, Vamos ouvir, então. na altura fui muito criticada porque o programa não era estruturante, não ia resolver as questões de fundo, talvez não. E então por isso escrevi isto. Contra a onda de violência e desconstrução democrática que anda à solta no mundo, podemos perguntar-nos de que vale um pequeno programa como este. Não tenho a resposta. Ocorrem-me apenas os versos de Jorge de Sena. Uma pequenina luz bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas. Mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós, brilha. Brilhante. Passando a redundância, obrigado. Nada. Maravilha. Sei também que gostava de falar de um pequeno livro pouco conhecido, com textos de Keil do Amaral. Esse é extraordinário. O Keil do Amaral é um homem extraordinário, um grande arquiteto. O filho também é arquiteto, meu amigo, mas estou a falar do pai, Francisco Keil do Amaral. Um dos grandes pais da arquitetura moderna em Portugal. Exatamente, um dos grandes pais da arquitetura moderna em Portugal, um tipo extraordinário. E recentemente comprei um livrinho com umas conferências dele, mas que tem um título que me fascinou. E o título é sobre a ganância, o amor e outros materiais de construção. Exatamente. Eu digo, isto é extraordinário e vou ler. Então essa conferência com esse título é onde ele explica o processo da grande especulação que havia na cidade de Lisboa em 1969. E podia ser de hoje, não é? Podia ser de hoje, em que ele recorre a artigos, anúncios de jornal para mostrar o disparate de que estava a acontecer. E termina dizendo, bom, mas Lisboa há que cuidar dos vivos, não tem que cuidar dos mortos. E também nos cemitérios há uma luta por um lugar para os mortos, porque já não há lugar que chegue. Naquela altura não havia cremação. Não há lugar para todos, não há lugar para todos. E termina o livro, que eu não tenho aqui, peço desculpa, mas vou dizer de memória, termina o livro citando um anúncio do Diário de Notícias, daquele momento, que dizia o seguinte: vende-se jazigo no Alto de São João, livre de corpos. E isto é o limite, está a ver? Quando já estamos a utilizar a morada dos mortos para fazer especulação até ao limite da ganância. Estamos a viver estes tempos. Neste momento, talvez não nos cemitérios, porque há fornos crematórios e, portanto, enfim, há agora outras soluções, mas a especulação desenfreada que havia em 69, agora também há, com a diferença que mudou de escala, agora é multinacional. Com outros requintes e outra escala. Mudou de escala. Vamos dar agora algumas sugestões culturais. Sei que tem algumas e começa por uma exposição de obras desconhecidas de João Cotileiro, não é? É uma exposição lindíssima, esteve na Appleton Square, não sei se depois do fim do mês se continua ou não. Até 31 de julho, exatamente. Não é? Ainda vamos a Pronto. tempo. Essa exposição, se puderem ver, é uma exposição pequena, muito surpreendente. Eu não conhecia nenhuma daquelas obras, fiquei muito impressionada e vale a pena ver. Com curadoria de Frederico Portas. Que por acaso não é nem mais nem menos do que o filho de Miguel Portas, uma figura também conhecida de muita gente. E o rapaz teve um talento extraordinário, uma sensibilidade extraordinária para fazer aquilo. Neto do meu querido Nuno Portas. Portanto, por todas as razões, esta exposição tocou-me muito. Depois, a outra é uma exposição que está patente mais tempo. Na Gulbenkian. Que eu aconselho vivamente, porque para mim muitas das coisas dessa exposição foram até revelações. E é uma exposição que se chama Haverá Eleições. E que conta o que é que se passou naquele primeiro ano a seguir ao 25 de Abril. As primeiras eleições livres. Até às primeiras eleições, que foi já no segundo ano. Essa exposição é uma exposição extraordinária, muitíssimo bem documentada, muito interessante para todas as gerações. Para a minha, porque revivemos. Para os que não viveram, porque vão ver coisas extraordinárias, sobretudo imagens, fotografias, títulos dos jornais incríveis e um filme final lindíssimo. Que se não puderem ver mais nada, pelo menos atravessem a exposição toda e vão ver o filme, creio eu, 15, 20 minutos, mas que é extraordinário, sobre o dia das primeiras eleições livres. Assinado pela cineasta Cláudia Varjão, e a exposição é comissariada por Catarina Vasconcelos e Pedro Magalhães. E merece a referência porque fizeram um belo trabalho. Verdade. Eu chorei ao ver aquele filme. Nós estávamos lá na mesma sala. Chorei ao ver aquele filme, que é completamente emocionante. O que é que mais a impressionou nesse documentário o que mais me impressionou refere o momento das primeiras eleições livres, em que boa parte da população, se não toda, foi lá votar pela primeira vez. Mas com uma alegria, com entusiasmo, com uma esperança imensa. O que mais me impressionou, e aliás creio que depois transmiti isso às pessoas que estavam lá, é que, olhando para aquilo, nós hoje, quando vemos que isto está tudo a correr mal e que a gente pensa, isto credo, está tudo a correr tão mal,
Não digam podia ser pior, digam sempre podia ser melhor. Nós podemos ser melhores. Nós já fomos melhores, nós somos capazes de ser melhores. E portanto vale a pena pensar isso outra vez. Nós podemos ser melhores. E vamos ser. E vamos ser. Que maravilha de mensagem. Quais são os seus maiores fantasmas e inquietações hoje? Eventualmente já falámos de algumas, não é? A minha preocupação sempre é a saúde dos mais próximos, quer dizer, e é o estado do mundo. Entre as duas coisas. E o estado do mundo não está. A Natália Correia, dias antes de morrer, dizia: este mundo mata-me, e matou-a. O mundo, o estado do mundo, quando as pessoas sentem a um limite que ela, como poeta, sentia, o estado do mundo, sentia isso. O que a faz pensar de outra maneira perante o estado inquietante e assustador do mundo? O que a faz ligar-se à vida? É sempre as lições que a gente aprende com as pessoas e com a poesia. Estou-me a lembrar agora daquele celebérrimo verso do Manuel Alegre. Há sempre alguém que resiste, mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Esse alguém temos que ser nós. Temos que ser nós. Temos que ser nós. E em comunidade. Pois. Nunca sozinhos. A vida tem sido boa para si? Extraordinariamente. Eu sou uma privilegiada. Há pessoas para quem a vida é madrasta. Eu sou uma privilegiada, tive uma vida privilegiada, tive ocasiões privilegiadas, conheci pessoas extraordinárias. Ouça, eu muitas vezes, mas porquê eu? Mas olha, calhou-me. Eu sinto uma vontade de gratidão todos os dias. É uma mulher de fé. Acredito, tenho os meus momentos não tenho uma prática religiosa neste momento, nesta altura da minha vida não tenho essa prática religiosa, mas acredito. Ainda nesta semana tive um problema grave com um familiar e as coisas correram bem e eu só pensava, os meus pais estão a tratar deste assunto. Sim? E acho que estavam. Os meus irmãos pensaram o mesmo que eu. Tem que haver qualquer coisa. Há pessoas que não acreditam. Eu não sei se há, se não há, mas dá-me força a pensar que há. E esses seus amigos e amigas que já partiram também andam consigo? Muito. Dão-lhe conselhos? Muito, sobretudo a reler, ir à procura. Às vezes há uma frase que me vem, sobretudo o que me vem à cabeça são poemas ou canções. É uma mulher da poesia, não é? Da poesia e da música, as canções. Okay. Eu tenho uma grande memória musical. E portanto às vezes por um acorde, olha, fico logo apanhada. E portanto é isso que eu vou buscar. É o que me alimenta também. É o que nos alimenta. Os livros, a poesia, bons filmes, mas a poesia, meu Deus. Bom, não posso deixar de relembrar o que muita gente que está a ouvir está a relembrar neste momento quando diz isso. É a frase icónica de Natália Correia: a poesia é para comer. É para comer. Ou subalimentados do sonho. A poesia é para comer. Que maravilha. Estamos a chegar ao final da melhor maneira com a Natália Correia. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora interesse, beleza e tem gosto em dedicar tempo e atenção. Falou-me da poesia, dos livros, que pequenos outros grandes prazeres. Gosto de cozinhar, adoro. O que é que pode sair bem num prato feito por si? A coisa mais improvisada possível. Eu gosto de cozinhar rápido. Gosto de cozinhar rápido. Não tenho assim nenhuma receita especial, mas gosto. Alguma que gosto de fazer? Não. Vou ao frigorífico, vejo o que é que há e aqui vai disto. Um bocadinho salada à Helena, risoto à Helena. É o que for. Primeiro vou ver o que é que há. E o que mais me enerva é estragar a comida. Pois. E portanto aí também é uma família grande que fomos sempre e portanto aprendi sempre, é preciso aprender. Portanto a primeira inspiração é deixa cá ver o que é que eu tenho. E não penso logo, falta-me isto, não, com isto o que é que eu posso fazer? Boa. E invento pratos muitas vezes. Sim. Mesmo que seja só para mim. Também se dedica sim, claro. a pratos. Eu gosto de me alimentar como deve ser. Boa. Fica claro. a dica. Gosto de beber um bom copo de vinho à refeição. Tinto ou branco? Normalmente tinto, mas à noite. Durante o dia não bebo vinho porque depois dá-me sono. Pois. Mas à noite sim, um bom copo de vinho é uma coisa boa. Lá diz a Bíblia: o vinho alegra o coração dos homens. Eu na brincadeira dizia sempre: e não entristece o das mulheres. Tá. Ainda bem que incluiu claro. Também. Sim, um bom vinho. Bom vinho. O mau vinho vem à água.
Não, mas Não, vamos lá ver. Com Sabe certeza. que quando estamos naqueles restaurantes Não, mas ouça, não. e trazem-nos aquele vinho muito péssimo, Não, que sabe não. a vinagre, Não, e isso vem não. a água. Não, isso com certeza. Mas ouça, também aí Portugal fez um caminho enorme. Fez. Nós temos hoje enólogos fantásticos a fazer vinhos muito baratos e que são excelentes. E há bons vinhos Vinho da casa. correntes, E há vinhos bons vinhos da correntes casa, muito mas bons. também há muitos péssimos vinhos da casa, cuidado. Pois, mas isso... Tenham amizade aos vossos fígados. Mas isso a pessoa prova e vê logo, não é? Sim. Por isso é que servem um bocadinho primeiro para a gente ver. É. Não é como a cerveja que vai toda de uma vez. Sim. Eu sou o chato, quando provo um vinho da casa mau, prefiro então vamos olhar a carta, Claro. mas com simpatia. Claro. Sim, claro. sim. Obrigado por esta conversa. Eu é que agradeço esta oportunidade de, enfim, esclarecer algumas coisas, mas sobretudo de conversarmos com calma e poder dizer às pessoas que vamos a isto, porque outros tempos virão e nós que vivemos já o que vivemos e aqueles que o estão a viver agora, temos que juntar as forças para que melhores tempos venham. É isso que nós temos que fazer. Em democracia. Em democracia e pela democracia. E pela democracia que também precisa de nós. Não há democracia sem democratas. Verdade. Obrigado, Helena. Obrigado. Até já. Obrigado. E terminou assim este episódio com a arquiteta Helena Roseta. Espero que tenham gostado. E se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler, de vos ouvir. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram da Matilde Fieschi e a edição áudio é desta vez do João Luís Amorim. E pronto. É tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, tenham boas conversas com empatia. Helena, como é que se despede das pessoas? Uma frase, uma ideia, um suspiro, um poema? Não, já disse o principal que tinha a dizer, portanto, até sempre. Vivam bem e não se esqueçam. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos felizes. Foi o que a minha mãe me ensinou aos 2 anos. Olha que maravilha de ideia. Obrigado. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.